E olha só, irmãos, nesse momento, então, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 17. Então, nós não vamos ter o texto na tela, não está funcionando, mas aí você abre a sua Bíblia ou liga o seu aplicativo, né? Abre a sua Bíblia ou liga o seu aplicativo, né, de Bíblia, e vamos estudar um pouquinho esse texto hoje de João 17, a chamada oração sacerdotal de Jesus. E eu quero ler um trecho dessa oração com os irmãos e depois fazer uma reflexão nesse capítulo. Então deixe sua Bíblia aberta. João 17, a partir do verso 13 até o verso 21. Nós vamos ler para começarmos então esse texto. João capítulo 17, do verso 13 ao verso 21. Jesus dizendo, orando diante do Pai, ele diz: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles, os meus discípulos, aqueles que o Senhor me deu, a tua igreja, né, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, não peço só por Pedro, Tiago e João, a esses que estão comigo aqui. Olha que coisa linda, Jesus agora nos incluiu na oração. Essa oração é para nós. Jesus orou por nós, amém, irmãos? Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém, irmãos? Deixa a sua Bíblia aberta aí, e aqui João capítulo 17 é chamada de a oração sacerdotal de Jesus. Jesus aqui, ele está falando com o Pai, orando pelos seus discípulos, orando pela sua igreja, orando e intercedendo por nós. Ele está orando porque ele, Jesus, vai deixar este mundo e vai voltar para o Pai. E a sua igreja vai ficar aqui neste mundo. Jesus volta para o Pai, mas a igreja vai continuar vivendo aqui. Nós vemos isso, veja aí no verso 11. No verso 11, João 17, 11, diz assim, Jesus diz: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Amém, irmãos? Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então Jesus está deixando este mundo, e a sua igreja vai continuar neste mundo, e nesse momento de despedida, Jesus então intercede pela sua igreja. E aqui neste capítulo nós podemos destacar várias coisas, vários temas que nós poderíamos destacar, mas tem um tema aqui que se sobressai, que é como deve ser a relação da igreja. A igreja vai ficar no mundo, e Jesus aqui, então, ele nos dá algumas lições sobre como deve ser a relação da igreja com o mundo, porque a igreja vai ficar aqui. E como deve ser a relação nossa, a relação dos cristãos, a relação da igreja com o mundo. Nestes 9 versículos que nós lemos, 8 vezes aqui Jesus usa a palavra mundo.
no texto que nós lemos. E no capítulo 17 inteiro, em toda a sua oração, que são 26 versículos, 16 vezes Jesus faz referência ao mundo, mostrando então que ele está falando aqui sobre essa igreja que vai ficar, como é que deve ser a relação dessa igreja então com o mundo. E para que a gente consiga fazer aqui essa relação, entender como deve ser esta relação nossa com o mundo, nós precisamos entender 3 questões, e é o que eu queria destacar nessa noite, 3 questões que Jesus levanta aqui, para que nós possamos entender como deve ser a nossa relação com a sociedade, com o mundo, com as pessoas que nos circundam. 3 questões. A primeira questão que nós precisamos entender para direcionarmos a nossa relação com o mundo é os sentidos da palavra mundo no Novo Testamento. Existem 3 sentidos para a palavra mundo no Novo Testamento. E se nós não entendermos aquilo que as nossas traduções chamam de mundo, mas nem tudo é o mesmo mundo, existem sentidos diferentes para essa palavra. E se a gente não entende isso, a gente faz muita confusão. Então, quais são os 3 sentidos principais da palavra mundo aqui? Primeiro, existe o mundo como criação, o mundo como planeta. O mundo. A gente habita onde? No mundo, na Terra, seria sinônimo de planeta Terra, né? O primeiro sentido. Então, João 17, por exemplo, o verso 11, que nós lemos. Jesus diz assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, eles vão continuar nesse planeta, vão continuar aqui, e eu vou para o Pai, mas vocês vão continuar aqui. No verso 15, João 17, 15, é esse sentido que Jesus destaca aqui. Vamos ler aí, verso 15: não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Então é o mundo como o planeta. Verso 18, João 17, 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então esse é o primeiro sentido. O segundo sentido da palavra mundo, que a gente não pode fazer confusão, é o mundo como sociedade humana. É o mundo como a humanidade. O mundo como as pessoas. E a palavra mundo também tem esse sentido. Se não, veja do texto que nós lemos, João 17, verso 21. Verso 21. É esse sentido agora de sociedade. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós. Para que o quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Não é o planeta creia, a terra, mas aqui o mundo para que as pessoas, para que a sociedade creia que tu me enviaste. Mesma coisa no verso 23, mundo como sentido de sociedade. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Mundo como sociedade, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o mundo como sociedade. E o terceiro sentido da palavra mundo, que a gente precisa entender para não fazer confusão sobre como é que deve ser a nossa relação com o mundo, é o mundo como o sistema de ideias. O Novo Testamento fala do mundo também como um sistema de valores, de filosofias que governa a sociedade. A sociedade é governada por um sistema de valores, que a Bíblia chama de mundo. E esse sistema de valores
frequentemente ele se opõe ao reino de Deus. Então, existe o mundo e existe o reino de Deus, mundo como um sistema de valores. Então, quando a Bíblia fala para a gente não amar ao mundo, ela está dizendo que a gente não deve amar, a gente não deve valorizar, é esse sistema de ideias que governa a sociedade que não conhece a Cristo, porque existem muitas dessas ideias e valores que se opõem ao reino de Deus. Jesus fala disso aqui, João 17, verso 16 e verso 17. Olha o que diz aqui Jesus: eles não são do mundo. Ué, mas a gente não vai ficar no mundo? Não é? Se eu não começo a entender, isso é uma confusão danada que começa a dar. Peraí, eles não são do mundo, Jesus diz, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, separa eles desse mundo, ele está pedindo para o Pai. Mas de que mundo Jesus está falando? Do planeta Terra? Da sociedade? Não, ele está falando agora aqui do sistema, desse sistema de valores que muitas vezes ele vai contra os valores do reino de Deus. Então a gente está habitando no mundo, mas a gente não é do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, porque eu estou neste mundo, mas os valores que me dirigem não são mais os valores da sociedade, o sistema, mas são os valores do reino de Deus. Eu vivo neste mundo dirigido pelos valores do reino de Deus. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, que através da palavra de Deus a gente possa ser separado e não viver mais de acordo com esses valores, mas que pela palavra a gente aprenda a viver os valores do reino de Deus. A segunda questão aqui, então, como é que deve ser a relação da igreja com o mundo? A primeira questão é, a gente tem que entender os 3 sentidos da palavra mundo. Em segundo lugar, a segunda questão é que a gente tem que entender, para dirigir essa nossa relação então com o mundo, a gente tem que entender então os 3 chamados que Deus faz para a igreja em relação ao mundo. Deus nos deu para a igreja 3 chamados para a igreja viver em relação ao mundo. Primeiro, se santificar. Segundo, evangelizar. Terceiro, influenciar. Existe um mundo que a gente tem que amar, porque Deus ama. Qual é o mundo que Deus ama? Qual é o mundo que Deus ama? Porque Deus amou ao mundo, e que é um mundo que a gente tem que amar. Que mundo é esse, irmãos? São as pessoas. As pessoas que estão do lado de fora, que vivem debaixo dos valores do mundo, porque estão sendo dirigidas por um sistema. Esse mundo é um mundo que eu e você precisamos amar. E existe um mundo que a gente tem que se santificar, se separar, se distanciar, que não é das pessoas, deu para entender? Não é o mundo pessoas, mas é o mundo valores, o mundo como sistema de ideias que dirige as pessoas. Mas muito crente faz muita confusão, ele acaba ficando com os valores e se distancia das pessoas. Então, qual é o chamado de Deus? A segunda questão é: qual é o chamado de Deus para a igreja em relação ao mundo? Tem 3 chamados. O primeiro é que a igreja precisa se santificar.
em relação ao mundo como sistema, nós precisamos nos distanciarmos, nos distinguirmos desse sistema e vivermos nos valores do reino de Deus. João 17, versos 16 e 17, que nós lemos. Jesus revela essa vontade para os seus discípulos em relação ao mundo. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os, separa eles. Separa. Mas um pouco antes Jesus falou assim, eu não peço que o Senhor os tires do mundo. Não é para tirar do mundo. Mas que mundo? No mundo do planeta. Mas é para a gente se distinguir do mundo, se separar do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se santificar, nos separarmos, vivermos com valores diferentes do que os valores que a sociedade valoriza, essas coisas que a sociedade valoriza, nos separarmos disso. Então, por exemplo, o que é mundo? O que é o sistema que a gente tem que se santificar? O mundo valoriza, por exemplo, imagem. O que importa mais do que tudo? É a imagem. Imagem. A imagem vale mais do que o caráter. Você não precisa ser, você só tem que parecer ser. A gente está vivendo num mundo, num sistema que valoriza a imagem. É o mundo do Facebook. Quem é que põe foto no... Eu sou do tempo do Face, eu sempre lembro assim, eu já estou idoso, né, irmãos? Hoje é Instagram, amém, irmãos? Pra vocês terem uma ideia, eu não tenho Instagram, olha que tragédia. Mas o Instagram é imagem. Quem põe foto no Instagram aí, levanta a mão, pode confessar, pode, salva, tem mais gente que põe foto no Instagram aí. É imagem, e a gente só coloca a foto da gente em Cancún, né? A gente coloca só a imagem, é um mundo que valoriza a imagem. Tem problema? Não, por foto não tem problema nenhum. Mas quando a imagem passa a ser mais importante do que a verdade, do que o conteúdo, do que a honestidade, a imagem isso é valor do mundo. E eu, como cristão no reino de Deus, eu dou mais valor para a verdade do que para a imagem. Porque Jesus disse para os seus discípulos e sua igreja, cuidado com o fermento dos fariseus. E qual é o fermento dos fariseus? É a hipocrisia. E o que é hipocrisia? Hipocrisia é culto à imagem. E aí Jesus diz para a igreja, eu não quero que a igreja viva na hipocrisia. Que por fora bela viola, por dentro não está na Bíblia, mas devia estar, né? Mas está ali, está parecido. Né, quando Jesus fala dos fariseus, vocês por fora, vocês são como sepulcros caiados, por fora, cheios de flores, pintadinhos, graminha cortada, um sepulcro muito bem arrumadinho por fora, mas por dentro está cheio de podridão. O mundo lá fora não liga para isso, porque o mundo valoriza mesmo é a imagem. E a igreja? O que é mais importante? É o palco ou é a verdade? Então, é disso que Jesus está falando. A gente tem que se santificar, se separar desses valores e passar a viver nos valores do reino de Deus. Isso é só um exemplo, a gente poderia multiplicar os exemplos do conflito dos valores do mundo com os valores do reino. Segundo chamado de Deus para a igreja é evangelizar. A igreja precisa evangelizar esse mundo. Na sua relação com o mundo, a igreja tem um chamado de
trazer as pessoas para perto de Jesus através da proclamação do Evangelho. Isso é uma ordem, é um desejo de Jesus, da relação da igreja com o mundo, é uma relação de evangelização. Lemos no texto aí, João 17, verso 21. João 17, no verso 21 nós lemos: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo, o quê? Creia que tu me enviaste. Através da nossa unidade, através das nossas expressões de amor, o mundo vai olhar para nós e vai ver cristãos se relacionando numa relação de amor e unidade, se importando uns com os outros, para o bem, e isso vai impactar o mundo, porque o desejo de Jesus é que a igreja impacte o mundo para que as pessoas creiam que o Pai enviou Jesus para salvá-las. Amém, irmãos? O chamado para evangelizar. E em terceiro lugar, o chamado é o chamado da igreja para a igreja influenciar a sociedade, influenciar o sistema. A igreja, com a sua presença, diz Jesus, ela deve ser sal da terra e luz do mundo. É uma igreja que é um agente de influência na sociedade e que vai transformando, ela vai influenciando com a sua presença e transformando injustiças da sociedade, denunciando e ajudando a sociedade, esse mundo, a sociedade mundo, que vive num sistema mundo que muitas vezes é perverso. A igreja vai ali sendo sal e luz, sendo agente de influência para o bem. É a vontade de Jesus, a igreja causando impacto social. Meus irmãos, foi a influência dos valores do Evangelho, preste atenção nisso, que transformou a sociedade, da época do Novo Testamento. As pessoas pararam de ser jogadas aos leões, o circo máximo romano para a diversão das pessoas sendo torturadas, maltratadas, foi tudo influência do Evangelho na sociedade, foi trazendo transformações. Foi a influência do Evangelho que trouxe o fim das escravidões, foi a influência do Evangelho. Foi a influência do Evangelho na sociedade que trouxe a valorização das mulheres, porque Jesus tratou as mulheres com toda a reverência, todo o decoro, valorizando as mulheres. Foi o Evangelho que foi trazendo todas essas grandes mudanças sociais. Valores do Evangelho no meio da sociedade, porque é assim que Jesus quer. Então, quais são os 3 chamados da igreja em relação ao mundo? Os chamados de Deus, que Deus faz para nós, na nossa relação com o mundo, quais são? Se santificar, amém? Em relação ao sistema, evangelizar e influenciar a sociedade. E em terceiro lugar, a terceira questão, então, nessa nossa relação com o mundo, que Jesus nos vocaciona e nos ensina aqui, é que nós precisamos pensar que a igreja, então, existem 3 perigos, meus irmãos, que a igreja corre na sua relação com o mundo. 3 perigos que a gente precisa tomar cuidado na nossa relação com o mundo. Quais são esses 3 perigos? Primeiro, o perigo da igreja se isolar. Quando a gente não entende a complexidade disso que o Novo Testamento chama de mundo, a gente começa a fazer confusão, e aí a gente tem que se santificar, e a gente começa a achar que se santificar é se isolar do mundo, é se fechar, é se alienar. Por quê? Porque a palavra santificar significa separar. Mas o desafio nosso, o perigo, a igreja não pode se isolar e se fechar. A igreja tem que estar no mundo, amém? Ela se santifica, mas ela está no mundo. Porque o chamado da igreja é para estar no meio da sociedade, evangelizando e influenciando. João 17,
o verso 15. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Jesus não quer que a gente se isole, que a gente vá para a lua. Para a gente, quando o Elon Musk construiu uma estação em Marte, a gente vá tudo para lá e saia do mundo. Não, irmãos, não. Nós temos que estar no mundo, nos santificando, mas sem nos isolarmos. E isso é um desafio. Tem pessoas que vão se isolando até da própria família, vão se distanciando da família, vão fugindo da família, não convivem mais com a sua família. Mas o desejo de Jesus é que a gente se separe da influência mundanizante do mundo, mas que a gente esteja no mundo, sendo sal da terra, sendo luz, e influenciando e impactando. Primeiro perigo de se isolar. O segundo perigo que a igreja corre na sua relação no mundo a igreja começa a lutar contra o mundo errado. A igreja começa a lutar contra o mundo errado, porque eu não devo ter amizade com o mundo, e aí eu interpreto o mundo como pessoas, e eu começo a lutar contra o mundo errado. Abra a tua Bíblia aí, se você conseguir, em Efésios capítulo 6, verso 12. Efésios capítulo 6, verso 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala para a igreja aqui. E por que ele diz isso? Efésios 6, 12 diz assim: porque a nossa luta não é contra o que, irmãos? Não é contra o sangue e a carne. Sangue e carne é o jeito do apóstolo Paulo falar pessoas, seres humanos, tá? A nossa luta não é contra pessoas. Por que Paulo fala isso? Porque às vezes a gente começa a fazer a luta errada. A nossa luta não é contra pessoas, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, esses sistemas espirituais malignos, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Mas quando a gente não discerne isso, a gente corre o risco como igreja de começar a ter raiva, a ter aversão do mundo errado, e a gente começa a ter raiva das pessoas, dos ímpios, dos incrédulos. A gente corre o risco de começar a pegar antipatia com o mundo que Deus amou. Deus ama o mundo, mas a gente começa a detestar, porque eles não querem saber de Jesus, eles rejeitam Jesus, eles não sei o que, a sociedade não quer saber, e você começa a pegar uma antipatia. Mas em relação a esse, eu tenho que lembrar que Deus amou esse mundo. Em relação a esse mundo, Deus quer que eu seja bênção para esse mundo, para as pessoas. Eu tenho que lutar contra o sistema, contra os principados e potestades, não contra as pessoas. Mas é fácil acontecer, da gente começar a lutar contra o mundo errado e pegar a raiva do mundo errado, o mundo que Deus amou, por causa de João 17, 14, o texto que nós lemos. Volta para João 17, 14. Não vou pedir para ler junto, porque cada um deve ter uma versão da Bíblia, né? Mas João 17, 14, olha o que Jesus diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Muitas vezes na sociedade existe muita oposição contra o Evangelho, contra o reino de Deus, existe. Mas eu tenho que tomar muito cuidado para não começar a odiar esse mundo, porque esse mundo eu não devo odiar, eu devo orar por ele. Amém, irmãos? Este mundo eu não devo odiar, eu tenho que evangelizar. Este mundo eu não devo odiar, eu tenho que alcançar essas pessoas e influenciar essas pessoas com o bem. Mas é muito fácil a igreja correr esse risco de a igreja começa a pegar raiva das pessoas
que às vezes resistem ao Evangelho, que não querem saber, e começa a ter uma raivinha, e começa a ter uma vontade assim, tomara que morra, né? Começa a ter, e começa a ficar, e aí você tem um parente teu que questiona. Você já foi naquela macarronada domingo, na casa de um parente, aí da família, ele não é cristão, ele começa a questionar, e você começa no fundo a pensar assim, Deus pode levar, leva, esse daí não tem jeito, você começa a ficar com raiva. Cuidado. É um risco que a igreja corre. Primeiro, o risco da igreja se isolar do mundo. O segundo risco, a igreja começa a lutar contra um mundo que Deus amou, por causa dessa confusão, às vezes, de entendimento. E o terceiro e último perigo que a igreja corre na sua relação com o mundo é o risco da igreja se mundanizar. A igreja se mundanizar. Tem que tomar muito cuidado, porque um outro extremo é que às vezes na nossa relação com o mundo, a gente acaba se deixando influenciar pelos valores do mundo e vai se mundanizando. Ou às vezes a gente se isola, e num outro extremo, às vezes a gente acaba ficando igual ao mundo. Com os mesmos valores, com as mesmas atitudes, com os mesmos comportamentos. A gente às vezes quer ficar tão próximo e quer abençoar tanto as pessoas e quer aproximar as pessoas de Jesus. Às vezes a gente está tão assim, na boa intenção, que a gente acaba negociando valores do reino para não fechar a porta. E é um risco, é perigoso. Então, quais são os 3 perigos que o Evangelho fala aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado? É o perigo da gente se isolar, o perigo da gente lutar contra o mundo errado e o perigo da gente se mundanizar, como o Novo Testamento ensina muitas vezes. Amém, irmãos? Como é que deve ser a nossa relação com o mundo? Primeiro, a gente precisa distinguir os 3 tipos de mundo. Segundo lugar, a gente tem que entender os 3 chamados de Deus para a igreja na sua relação com o mundo. O chamado da gente se santificar, o chamado da gente evangelizar e o chamado da gente influenciar. E em terceiro lugar, irmãos, nós temos que ficar alertas e entender que nessa relação nós corremos 3 perigos, que o Evangelho destaca aqui: o perigo da gente se isolar, o perigo da gente começar a ficar com raiva das pessoas e o perigo da gente se mundanizar. Temos que tomar cuidado, amém, irmãos? Para que a gente que fica no mundo, a igreja está no mundo, ela tenha essa relação conforme o Evangelho deseja que a gente tenha com o mundo. Para quê? Para que no fim de tudo as pessoas saibam que Deus enviou o seu Filho, elas creiam e elas possam se aproximar de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Quero convidar